Olá, sejam todos bem-vindos. Você já ouviu aquela história do cidadão que chegou na beira de um rio e, pretendendo atravessá-lo e não conhecendo o lugar, perguntou ao ribeirinho: Esse rio é muito profundo? O ribeirinho respondeu: ele tem em média 1,20 m de profundidade. O cidadão, não sabendo nadar e em cima dessa informação, ele pensou: bom, eu tenho 1,75 m, então me sobra mais de meio metro aí de altura para poder transpor esse rio, então eu vou atravessá-lo tranquilamente, caminhando. Ele adentrou ao rio a passos largos e foi entrando o rio adentro, só que no meio do rio a profundidade era de 4 metros e ele acabou se afogando. O que nós queremos dizer com isso? Que a média, realmente, é uma condição que te dá algumas informações, inclusive para você trabalhar com estatísticas, com decisões estratégicas, enfim. Mas tem que se ter muito cuidado aí, ao analisar esses dados, que tem que sempre olhar o conjunto, das informações que a gente tem, para então poder tirar as melhores conclusões possíveis. Nesse vídeo, então, nós vamos abordar como se calcula a média, como se analisa esses dados, vamos trabalhar também com a média ponderada, que são utilizados em determinados momentos e que às vezes pode gerar algum erro aí de tomar decisão por não levar em consideração as suas características. Então, nós vamos abordar nesse vídeo essas duas terminologias, média aritmética e média ponderada, e como calcular isso no Excel. Aproveitando, já deixe seu like, deixe seu joinha aí no nosso vídeo, e também inscreva-se no canal. O canal Monetários traz uma gama de informações que podem, de certa forma, contribuir para o seu trabalho, para os seus estudos, para a sua vida particular. E compartilhe nossos vídeos, que nós teremos o maior prazer em tê-los conosco. Bora lá? Iniciando então o nosso conteúdo, vamos apresentar para vocês a média aritmética, como se calcula e como se utiliza o Excel para facilitar esse cálculo. E a média aritmética, na verdade, é chamada de média comum, ou seja, aquela média padrão que a gente utiliza quando se quer conhecer, então, uma média de determinado número de elementos, número de informações. Na matemática, se usa a seguinte fórmula para identificar e calcular a média, que seria média igual a soma dos elementos que você quer extrair a média, ou seja, elemento 1 mais elemento 2 mais elemento 3, até o último elemento, dividido pelo número de elementos daquele conjunto. Vou então, para título de exemplo, utilizar esse quadro de aquisições por algumas pessoas que adquiriram uma quantidade determinada de um certo produto a um valor unitário e chegaram então na compra total e uma totalização final. Então, esses são os dados que nós vamos extrair e aplicar o nosso conhecimento. Pois bem, então eu tenho aqui a quantidade de aquisição por pessoa, o valor da mercadoria e o valor total que cada um adquiriu. E aqui embaixo eu tenho a totalização das quantidades e a totalização adquirida. Vamos então fazer o cálculo da obtenção das médias. Para a quantidade, utilizando a fórmula matemática que a gente viu aqui em cima, seria então a soma de todos os valores que compõem o item quantidade dividido pelo número de elementos. Eu tenho aqui então 8 compras, 8 aquisições, ok? Teria então esta condição, seria somar os elementos das quantidades, Seria 100 mais 120, mais 80, mais 100, mais 60, mais 40, mais 50 e mais 60, que seria esse conteúdo aqui, dividido pelo número de elementos, que é 8, e me deu uma média então de 76,25, ok? Para a unidade faria a mesma coisa, nesse caso nem precisaria fazer a conta, porque os valores são todos iguais, a média vai ser o mesmo valor. Mas, para título de conhecimento, temos então aqui o cálculo desse valor aqui da média. Claro que você pode se perguntar, para uma amostragem razoavelmente pequena, de poucos elementos, seria muito tranquilo aplicar a fórmula. Mas vamos supor que a gente tenha aí, então, centenas de valores que a gente quer obter a média. O Excel, então, facilita esse trabalho. Ele tem a função média, que nada mais é do que calcular a média de um determinado número de elementos. A função que o Excel utiliza, então, é essa aqui mesmo. Toda forma que você vai entrar com o Excel, toda função, começa com o sinal igual. Então, seria igual a palavra média mesmo escrita, abre parênteses e selecionar, então, o conjunto dos números que você quer extrair a média, que é o que a gente fez, então, aqui para o valor total. Então, a gente usou a função média para extrair esse valor dessa coluna total. Muito bem. Então, você vê que o Excel te dá essa facilidade.
Então, como a gente comentou, eu tenho aqui então a totalização das quantidades e tem a totalização, né, do valor adquirido. Aqui embaixo eu já calculei as médias, né, usando a fórmula do Excel. Então, calculei a média aqui para a quantidade, calculei a média das unidades e calculei a média do valor total. Uma forma bem simples também de calcular a média, se você já tem esses valores totais, os valores de quantidade, por exemplo, seria simplesmente, né, dividir o total aqui pela quantidade e vou ter então a média 41 e 49. Então, bem tranquilo também essa forma de você conseguir esse valor. Então, vimos que a média aritmética é bem tranquilo, bem fácil de calcular. Ela é bastante útil, né, para você tomar decisões e também conhecer aí uma média de uma amostragem, né, em função daquilo que você pretende aplicar. Claro que a história que a gente contou ali do rio, ele tem uma certa lógica, porque a média também te dá uma amostragem, mas tem que ser vista a nível geral, né, do que você quer abordar para não ter nenhum problema de interpretação e acabar não dando o resultado que você almeja. Para fechar então essa primeira parte sobre a média aritmética, vamos fazer então um cálculo aqui para ver então como realmente o valor ele é correto. Eu tenho então aqui a totalização das quantidades. Se eu multiplicar pela minha média de 41 e 49, eu vou ter então os 25.310, que é o total aí de mercadorias, né, adquiridas. Nosso segundo tópico que a gente quer trazer para vocês é o cálculo da média ponderada. Quando nós temos algum peso, temos alguma variação em algum item que você vai calcular a média, a gente chama então de média ponderada. Seria então a necessidade de fazer uma ponderação, né, em relação a esses pesos. A gente vai explicar agora então de forma bem tranquila, você vai ver que não tem muito mistério. Nós representamos então a média ponderada pela seguinte forma na matemática. Então a média ponderada é igual ao peso 1 multiplicado pelo seu respectivo valor, né, de referência, mais peso 2 multiplicado pelo seu referido valor, até o último peso do seu respectivo valor, dividido pela soma dos valores que compõem os pesos. Vou mostrar aqui na tabela, então, para ficar bem mais fácil o entendimento. Vamos supor, então, um quadro semelhante ao anterior que a gente viu para a média aritmética das aquisições, só que agora não é mais aquela condição das pessoas comprando por um mesmo valor unitário. Agora eu vou ter uma aquisição, né, de mercadorias, cujas quantidades estão relacionadas a valor diferenciado. Então, cada mercadoria aqui tem um valor apropriado para a sua aquisição. Então, nós temos aqui as quantidades adquiridas, temos os valores unitários e temos, então, a totalização de cada compra e a totalização final, né, que seria esse valor. Ao aplicarmos aqui na quantidade a média normal, nós temos, então, a média de 76,25, que foi a que a gente viu ali na média aritmética. Seria, então, esses valores aqui das médias. Pelos valores unitários aqui foi de 47,25. Mas eu não posso utilizar essa média para calcular o valor total. Não posso fazer a mesma coisa que eu fiz com a média aritmética ali na nossa primeira condição. E nesse primeiro momento, a gente só relembrou aqui o cálculo da média aritmética, usando aí o Excel e também a fórmula matemática, só para título de exemplo, você fica calculando a média ponderada para os valores unitários. E nada mais é, né, que aplicar a fórmula, que seria 100 vezes R$ 25, que seria o primeiro elemento ali da aquisição, 120 vezes 28, 8 vezes 30 e assim vai até o final da amostragem. Dividido então pelas quantidades. 100 mais 120 mais 80 mais 100 e deu então o valor de 41 e 49. Okay? A mesma situação nós teríamos para o cálculo no Excel. Se você tiver uma amostragem muito grande, você vai acabar tendo dificuldade aí para levantar esse valor, fazer, né, isso na calculadora ou fazer na própria planilha. Então, o que você pode utilizar? O Excel não apresenta uma função para a média ponderada, mas a gente consegue fazer esse cálculo da seguinte forma. Pode usar a função somar produto. Na função somar produto, você vai utilizar, então, a seguinte condição. Você vai aplicar lá igual, né, que é a fórmula fundada do Excel, somar produto. Primeiro coloca-se os elementos que você vai usar com os pesos, que seria, então, a coluna, né, as células que você vai utilizar como peso, multiplicado pela coluna que você tem os valores de referência daquele peso, né? Então, essa seria a função utilizada para somar o produto, né, multiplicando os pesos e seus respectivos valores. E embaixo, né, dividindo, seria então, no divisor, somar os produtos então dos pesos.
então teria só a coluna dos pesos. Que seria então o valor final de 41,49, seria o valor, né, encontrado utilizando essa função. Então nós temos aqui o nosso quadro e vamos fazer então a seguinte condição. Se nós formos fazer essa avaliação pela média aritmética, nós utilizaríamos a soma dos produtos multiplicado pela média aritmética de 47,25, veja que dá uma distorção, deu 28.822. Nosso total, na verdade, é 25.310. Então, eu teria que fazer esse cálculo pela média ponderada, que seria o 41,49. Você vê que fecha, então, corretamente o valor. Então, esse é o cuidado que se deve ter quando se utiliza, né, essas médias, né? Quando você tem atrelada à média algum peso atribuído ao valor, você vai ter que usar sempre a média ponderada e nunca a média aritmética. Outra forma de você calcular a média ponderada, de forma bem simples, o total dividido pela quantidade, você vai ter, então, a mesma média ponderada aí, daquele valor. Veja, então, que a média é diferente da média aritmética. A função aqui, somar produto, para encontrar a média ponderada, ela vai te ajudar mais quando você tem uma gama muito grande de informações e não tem os valores totais. Vamos zerar aqui os valores totais. Então, você vê que mesmo sem ter os valores totais, você consegue encontrar aqui o valor, né, da média ponderada, né? Fechando, então, aqui, para dar um melhor entendimento, vamos avaliar a seguinte condição. De notas, né, que são distribuídas para os alunos de uma certa escola, vai aplicar em determinado momento 3 tipos de avaliação, um trabalho e 2 provas, né, todos eles com a nota máxima de 10. Só que o trabalho ele tem peso 0,50 e as 2 provas, né, o peso para cada uma é de 0,25. Então você vai ver que se eu multiplicar esses valores, eu vou ter então a nota 10, que seria atribuído para aquele aluno que conseguir aí a nota máxima em todos os requisitos. Então, nesse caso, tanto a média aritmética quanto a média ponderada é a mesma, porque aqui está atingindo os 100% daquela condição. Vamos supor, então, que nessas avaliações, um determinado aluno conseguiu as seguintes notas, né? No trabalho, ele conseguiu a nota 8, na prova 1, tirou a nota 4, e na prova 2, ele tirou a nota 5. Aplicando-se, então, aqui a multiplicação da nota pelo seu respectivo peso, ele conseguiu, então, essa somatória de notas, 6,25. E supondo que a nota média para aprovação desses alunos seria 6, pela média aritmética, ele alcançou 5,67. Ele estaria reprovado. Mas como nesse caso, que existem os pesos das notas aqui distribuídos de forma diferenciada, eu tenho que utilizar a média ponderada, que deu 6,25. Então, ele consegue a aprovação, porque o peso do trabalho é maior do que o peso das provas, e ele conseguiu uma nota mais significativa nesse quesito. Então, se percebe que para cada caso há a necessidade de uma interpretação dos dados, das informações que se tem e como a gente quer utilizar esses dados. Bem, pessoal, chegamos aí então ao final do nosso vídeo. Demonstramos de forma bem tranquila como se utiliza a aplicação da média ponderada e da média aritmética e também a funcionalidade que o Excel te permite para fazer esses cálculos de forma rápida, né, e com menos margem de erro. Deixe seu joinha aí se você gostou, participe do canal, inscreva-se lá, como comentou, é de graça e você vai estar tendo acesso a todos os nossos conteúdos. Eu nos agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.